vestido de branco, no linho, todo engomado, porque naquele tempo se usava linho, né? E o jovem, quando entrou, e ele ficou de olho, como se fosse a segunda mãe da jovem, cuidando daquela jovem, ele ficou preocupado com a jovem. E aquele homem, quando entra no vagão, ele já entra assim, como que procurando uma presa para se aproximar dela. Então ele saiu catando, né? Ele de volta começou a olhar e disse, isso não vai dar certo. Já percebeu dele alguma coisa ruim daquele homem. Percebeu pelo olhar e pelo comportamento dele. E aí ele disse, não sente junto dela não. Aí tinha um lugar vago do lado dela, sentou justamente no lado dela. E aí começou a puxar conversa com ela. Pois começou a puxar conversa com ela, ela muito ingênua, né? E Divaldo não conseguia ouvir qual era o diálogo que ele estava mantendo com ela. E Divaldo disse que, em certo momento, o cara já estava botando o braço por cima da cadeira, assim, aproveitador, oportunista, né? Aí Divaldo começou a entrar em prece naquele momento. Ele começou a entrar em prece, que é justamente a comunicação através do pensamento. Começou a pedir ajuda para que aquela jovem não caísse nas malhas daquele homem, que era um homem perigoso, que ele percebia, ele sentia nas vibrações que era uma pessoa perigosa, né? Aí, o que é que acontece? Entra no vagão, olha, o vagão já tinha partido, né? O trem já tinha partido da segunda estação. Com essas preces que ele fez, entrou um espírito de uma espanhola, ela se identifica, ela vestida a caráter, como sendo uma espanhola, que ele identificou ela e diz que ela era uma belíssima espanhola, com aquelas vestes, tudinho. E ela para assim, né? Olha para Divaldo, aí Divaldo faz assim, como quem diz, ó, é aquele casal ali que eu estou pedindo ajuda, vai lá e tira o homem de junto, tira a moça, faz qualquer coisa. Aí o espírito, sim, aí o rapaz vai, oferece uma maçã para a jovem. A jovem vai, aceita a maçã e começa a comer a maçã. O espírito se aproxima por trás da jovem e começa a abraçar ela assim. Aí Divaldo, não, ela não está precisando de ajuda não. Quer dizer, está precisando de ajuda, mas é para afastar ele. Como diz assim, será que eu não fui claro nas minhas rogativas? Divaldo começou a duvidar naquele momento, começou a entrar numa certa angústia ali naquele momento. Aí nisso, ele disse que o espírito a envolveu, ia com o balanço do trem, a moça comendo maçã, e começou a dar um embrulho no estômago dela, e esse embrulho no estômago fez com que ela... Isso, a maçã. Maçã é uma coisa que mancha, né? Da nódoa, né? Uma coisa que escurece. Ele estava de roupa branca, todo branco. Então foi uma forma de afastar ele, através daquele jato que ela joga. Ele ficou repugnado, ficou indignado, ficou injuriado e todo sujo. A roupa branca, ele muito vaidoso, muito pomposão assim, né? Pronto, aí foi uma forma de afastar aquele espírito. Vejam as artimanhas, vejam através do pensamento o que é que o espírito faz. Tá vendo? Para ajudar, provocou nela, certo? Aquele mal-estarzinho, mas foi para uma causa útil, boa, agradável. Porque às vezes a gente diz assim, poxa, eu vou ter comida para fora, provavelmente não ia me fazer muito bem, né? Então ia ser pior, então foi melhor mesmo botar para fora. Então, limpar o organismo. E aí Divaldo, quando o rapaz se levantou, tudinho, na próxima estação, o rapaz desceu, porque ele estava muito sujo, né? E depois aí Divaldo se aproxima da jovem. E aí ele começa a ser realmente um guardião para ela, né? E descobre de que ele, o rapaz, já estava oferecendo um emprego para ela. Que ela não fosse atrás do emprego que ela iria ver, mas que ele tinha um emprego muito melhor, que ela iria ganhar muito mais, né? Então, assim, era uma coisa assim, que ele era um aliciador de mulheres. Divaldo descobre. Então, vejam, né? Como essa relação entre o pensamento da gente, né? Então ele diz, como se comunicam? Através do fluido cósmico. Ele não precisou de um celular para ligar, para pedir ajuda, não. Ele entrou em prece e essa prece fez com que os espíritos chegassem até os espíritos benfeitores e nisso providenciaram uma ajuda.
Então, por isso é importante a gente se manter em prece, sabe? Trabalhar esse pensamento da gente para as coisas boas, confiar, ter fé, né? Aí ele diz que é uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. O espírito está no mundo mais elevado, precisa se comunicar com uma colônia espiritual, né, assim mais próximo da Terra, e ele se comunica através desse fluido, né? Basta ele pensar que ele entra em contato com os espíritos benfeitores que estão aqui trabalhando para a proteção do nosso planeta, né? A pergunta 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Será que pode, sabe, vou esconder aqui o que eu estou pensando para ninguém descobrir o que eu penso, né? Porque os espíritos superiores leem os pensamentos dos espíritos inferiores, eles têm acesso a essas informações, tem mesmo, né? Isso é uma coisa muito séria. Só que os inferiores não imaginam que isso pode acontecer, né? Então, eu estou articulando aqui, assediar, um exemplo, o irmão de boa vontade, então eu começo a articular aqui, aí eu percebo alguma coisa assim, eu vou esconder esse meu pensamento. Para espírito superior ele não consegue esconder, certo? Não consegue esconder, é como um filho aqui que mente para os pais, né? Aí o pai olha assim e já diz, eu sei que aí tem história, já conheço, né? Eu sei que aí tem história. E aí descobre, aí diz assim, cego é aquele que não quer ver, né? Aí ele diz que ele pode esconder, não, dissimular, não. Aí diz, para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos, porque existem espíritos perfeitos, né? Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui uma regra absoluta, porquanto certos espíritos podem ainda muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. Então, nós vemos nos relatos do livro de André Luiz, quando eles saem em caravana, que eles vão trabalhar para resgatar alguns espíritos. Eles passam pelo meio ali, muitos nem percebem a chegada deles, nem percebem que eles passaram, entram nas casas, quem está dentro nem percebe que o espírito chegou. Às vezes tem uma criatura que está moribunda, né? Está no leito ali, está sendo obsidiada, tem espírito ali do lado dela, tirando, não deixando os remédios fazer o efeito que ele precisa, obsediando aquela dali, esperando ela desencarnar para agarrar, né? Para assegurar aquilo ali, aquela vítima, né? E a espiritualidade entra e ele não percebe que o espírito superior está ali naquele momento. Nós vemos o próprio André Luiz. André Luiz mostra esse relato para a gente, não é? André Luiz passou quanto tempo sofrendo no umbral? Em torno de 8 anos. E quem estava do lado dele, assistindo ele e ajudando ele, ele não via a mãe dele. Então ele não estava ali abandonado à boa sorte não, assim, jogado não. A mãe dele estava ali até o momento dele amadurecer e ele reconhecer aquele espírito bondoso, até quando ele sai daquela condição de vibração muito pesada, né? Ele se permite ser ajudado, aí ela conduz ele para o nosso lar. Então o espírito estava ali do lado. Às vezes a gente aqui está numa situação de dor e sofrimento e recebe visita e não se lembra, né? Acontece. Não, fulano não foi nem me visitar, e foi. Só que você não estava em condições de reconhecer nem de ver, que você estava sob efeito de medicamentos, você estava na UTI, você estava... Eu tenho uma amiga que estava na UTI e ela, foi na época da Covid, né? Ela estava entubada, ela passou 40 dias entubada. E o marido dela ficou em casa com a cuidadora que ele era cardiopata grave. E ele ficou tão desesperado dela morrer, que ele não resistiu e ele morreu em casa. E ela na UTI não sabia de nada. Só que aí ela disse que sonhou com ele. Na UTI ela disse que ele chegou a se despedir dela. Chegou na porta, que ela disse que viu ele na porta e disse,
como é que pode? Edmundo está aqui? Meu Deus! E aí ele olhava para ela, sorria e acenava para ela. E ela disse que em coma, assim, coma induzido, né? Porque está como é entubado, mas ela disse que ficou com essa lembrança, ela não esqueceu desse momento. Quando ela foi estubada, tudinho, que saiu da UTI, que voltou para o quarto, essa lembrança ficou viva dentro dela. E aí ela só veio tomar conhecimento quando já estava na missa de 7º dia. Quando a família, os 2 filhos, a prepararam para dar a notícia de morte. E ela, sendo espírita também, ela disse, então entendi aquele sonho. Ele veio se despedir. E graças a Deus que ele estava muito bem, porque ele se apresentou, não com a enfermidade que ele estava, porque em casa ele não estava conseguindo mais nem ir sozinho no banheiro, né? Então, e ele estava assim, aparentemente bem, liberto, feliz, sorriu para ela e acenou para ela. Veja assim, a comunicação dos espíritos, né? A lembrança que ficou gravada, que a espiritualidade permitiu que essa lembrança ficasse muito nítida para ajudá-la no seu refazimento, porque ela precisava se refazer daquilo ali. E aí disseram para ela, olha, Edmundo está na UTI do Santa Joana. Não era, ele já tinha desencarnado, já era a missa de 7º dia. Aí ela dizia, porque ele sempre ia para lá quando ele piorava. Aí ela dizia, já está na hora de alguém visitar. Quem é que aqui de vocês vai lá? Porque tem o horário da visita lá. Aí um dizia, não, sou eu, não, é fulano. Até que ela foi recobrando cada vez mais a saúde dela, os filhos com o médico, tudo com assistência ali. Aí deram a notícia para ela do desencarne dele, né? Ela chorou bastante, né? Porque é um casamento de mais de 45 anos. Então ela chorou bastante, sofreu muito, mas aceitou e agradeceu a Deus. Saiu de lá do hospital sem o movimento das pernas, porque ela perdeu o movimento das pernas na época, agora hoje ela já está dirigindo tudo, a vida normal, né? Porque a doença deixa muitas sequelas na época, né? E aí ela trouxe essa lembrança, ela disse que não esquece de muitas coisas que ela vivenciou enquanto estava em coma ali, ela vivenciou. Então, ela disse, mas rapaz, como é que pode, não é uma coisa tão interessante? Eu disse, mostra o quê? A imortalidade do espírito. Só quem estava doente ali era o seu corpo físico, aí o espírito não. Só que ele está preso ao corpo, ele não pode se libertar ainda, porque o que é que diferencia um espírito desencarnado para um espírito encarnado no plano espiritual? É o cordão de prata, que liga ele ao corpo físico. Então se distingue no mundo dos espíritos. Quem é que dali está ligado a um corpo, é só seguir o cordão de prata, que vai chegar no corpo, onde o corpo estiver, no hospital, em casa, no apartamento, onde estiver, está lá, unido, ligado, aquele cordão fluídico que une um ao outro, né? Está ali ligado, né? Aí ele disse, cadê? Pode tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. Aí a pergunta 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Olha, como é que a gente vai identificar fulano, cicrano? Ele diz aqui, pelo perispírito, que é justamente o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo. E esse perispírito, ele guarda todas as características de todas as existências e principalmente da existência anterior. Então ele se apresenta ali da forma como ele era antes, para poder ser reconhecido entre os familiares, entre os amigos, entre os demais. Então, através desse corpo perispiritual. Então, aí, bom, se ele não estava nessa existência, foi em existências anteriores, mas eu tive algum contato com ele. Então, ele vai na existência anterior e toma aquela forma e se apresenta daquela maneira. Então é uma coisa assim impressionante. Então, ou seja, ninguém se perde. Ninguém se perde no plano espiritual. Então, será que eu vou reconhecer? Olha, a gente aqui, às vezes a gente vê no Instagram as pessoas como eram novinhas, principalmente os atrizes e atores, né? Então, como eles eram novinhos e agora como é que eles estão modificados, né? O corpo desgastado com o passar dos anos. Será que você reconheceria essa pessoa? Fazer até um teste. Será que você reconheceria essa pessoa
porque o corpo ele vai